Olá, YouTube! Estamos de volta aqui com a nossa programação de design nesse quadro Graphic Design is my passion. Se você não me conhece ainda, eu sou a Mika, eu sou artista, designer, escritora e youtuber também. Mas hoje, pra gente continuar esse quadro onde eu crio projetos de identidade visual, a gente vai criar o design pra uma loja. A gente já teve aqui no canal o vídeo criando um projeto de design pra uma cafeteria, pra uma livraria. Mas vamos lá, como alguns de vocês sabem, eu sou apaixonada por discos de vinil, eu coleciono discos. E se tem uma coisa que eu amo e não consigo ficar sem, é entrar em uma loja de vinil quando eu vejo uma. E muita gente tinha sugerido lá no meu Instagram também, se você não me segue lá, é @micacerur, eu criar uma identidade pra uma loja de disco de vinil. Os discos de vinil, eles estão voltando. Eles tiveram uma queda ali no início dos anos 2000, com a ascensão dos CDs, mas agora eles estão tendo um boom de novo no número de vendas, lançamentos, e isso fez algumas lojas de vinil ressurgirem ou até nascerem. Então hoje a gente vai criar a nossa loja de discos de vinil. Ai, tô muito animada. E vocês sabem que pra mim o design gráfico, ele tem que ser divertido, ele tem que ser autêntico. E eu gosto muito de misturar o tradicional com o digital, e aqui não vai ser diferente. Eu tô com uma ideia que eu quero fazer já tem um tempo, que é a gente usar letras de giz pastel oleoso nos nossos materiais gráficos. Então a gente vai criar o nosso alfabeto aqui usando giz pra fotografar, digitalizar e fazer os nossos materiais. Eu ainda não tenho um nome pra essa loja, então a gente vai ter que pensar juntos nisso. Todos os últimos designs que eu fiz, eles eram um pouquinho mais monocromáticos, e dessa vez eu quero meter o louco, pensei em umas cores mais neon. E aí, gente, é claro que o nosso design ele tem que fazer sentido com o empreendimento. Então, no caso aqui, a gente tem uma loja de vinil, e esses pôsteres coloridos, essa estética, ela remete muito ao mundo pop, a pôster de turnê, a pôster de artista. Então é uma coisa que faz sentido com o negócio. Se fosse, sei lá, um dentista, um banco, é claro que não ia fazer sentido essa estética. Então tem que ser uma coisa, né? Eu tava pensando sobre o nome e eu cheguei numa ideia bem legal. Eu acho que o nome da nossa loja poderia ser 33 RPM, que significa basicamente 33 rotações por minuto, que é a velocidade que os discos de vinil giram ali no toca-discos. É um nome curto, funciona como sigla. Eu gosto dessa coisa do número no nome, e eu acho que o número 33 ele traz uma rebeldia, que é exatamente a identidade visual que a gente quer trazer aqui, uma coisa rebelde, street, meio que não ligo pra nada. Inclusive, fica de curiosidade pra vocês que os discos, eles dão 33 voltas por minuto, porque essa foi a velocidade ideal que eles encontraram pra baratear os custos de produção, pra conseguir colocar o máximo de músicas possíveis no disco, sem perder tanta qualidade. Então foi um equilíbrio que eles acharam depois de muitos testes. Então agora a gente vai pra minha parte favorita, que é aprontar um pouquinho aqui na folha, porque eu vou esboçar algumas opções do logo aqui e aproveitar pra fazer o alfabeto que a gente vai usar pra nossa identidade visual. Para isso eu vou usar giz pastel oleoso, mais especificamente a cor vermelha. Bom, gente, eu vou começar experimentando as primeiras ideias que vierem na minha cabeça sem pensar muito, e depois a gente vai ver o que funciona, o que não funciona. Tô fazendo algumas ideias com lápis, algumas ideias com o giz, mas esses rabiscos aqui, eles vão ser úteis depois, quando a gente digitalizar eles, pra colocar por cima dos posters e dos materiais. Bom, aqui estamos. Basicamente eu fiz 3 folhas, uma com rascunhos a lápis pra eu conseguir digitalizar e usar por cima das fotos, uma com o alfabeto que eu falei pra vocês que eu queria fazer com giz, pra gente também digitalizar e usar em alguns títulos, e outro com algumas ideias, alguns esboços que eu fiz do logo. Pro logo provavelmente eu vou usar uma fonte do computador mesmo, mas eu queria experimentar algumas composições e entender melhor as possibilidades. Então agora eu vou tirar foto disso aqui pra gente digitalizar, jogar no Photoshop e começar o nosso logo. I don't need a friend. Agora sim, aqui no Illustrator, a gente vai começar digitalizando as artes.
E se vocês também querem entrar para esse universo do design gráfico, agora é a melhor época do ano para isso, porque nessa semana da Black Friday tá tendo os melhores preços nos cursos da EBAC, que é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, o patrocinador desse vídeo, porque dessa vez o meu cupom não é de R$200 e sim de 300, e eles estão com a promoção de 2 cursos por 1, então você compra um e ganha o segundo curso, e todos os cursos são online com acesso vitalício, vocês conseguem estudar aí no tempo de vocês. Tem curso de design gráfico, tem curso de Photoshop, de Illustrator, curso de ilustração tradicional, digital, e todos os cursos são muito práticos, então você coloca a mão na massa, você faz projetos, você tira dúvidas, pega feedback com os tutores, com os professores, e os professores são designers que já trabalharam com grandes marcas, então eles têm experiência com o mercado brasileiro, eles entendem todo o processo ali, desde captação de cliente, até reunião, briefing, processo criativo, então eles ensinam tudo pra vocês, os cursos são bem completos, vão do zero ao profissional, e no curso Profissão Designer Gráfico, por exemplo, você já termina o curso com 13 projetos prontos, então você já tem um portfólio bem completo para você já conseguir clientes assim que você termina o curso. E aqui no site da EBAC vocês conseguem ver todos os professores que dão aula ali para cada curso, o que você aprende em cada curso bem certinho, e tem até os projetos de alguns alunos para vocês darem uma olhada. Então eu vou deixar todos os links aqui na descrição para vocês com o meu cupom de R$300, que é 300 da Mica, porque se você já estava pensando em fazer algum curso da EBAC, essa realmente é a melhor oportunidade do ano, porque geralmente meu cupom é R$200 e na Black Friday vai para 300. E a promoção de 2 cursos por 1 vai até dia 23 de novembro. Então deem uma olhada aqui no site para ver qual curso combina mais com vocês. E aqui a gente tem o nosso alfabeto desenhado à mão pra gente usar nos títulos, nos pôsteres, nos materiais. E agora eu vou procurar algumas fontes pra gente usar pro nosso logo. Bom, gente, eu baixei algumas fontes diferentes aqui pra gente testar. E eu não quero uma fonte que se leve a sério demais, sabe? 4 fontes no total que eu baixei. Dá pra perceber que elas têm um estilo parecido, assim. E eu não pretendo usar elas cruas do jeito que elas vieram, eu quero dar uma mexida. Esse 33 aqui eu enxergo o potencial no espaço negativo dele, então esse espaço entre os dois eu acho que dá pra gente criar alguma coisa, tipo um disco aqui no meio, sabe? Uma coisa assim. Temos um caminho promissor aqui, eu só preciso encontrar o jeito certo de encaixar isso aqui. Porque agora, como a gente deixou esse preto aqui dentro do primeiro 3, esse 3 pesou demais, ele tá muito gordinho aqui nessa base, então a gente tem que dar uma afinada nele aqui pra manter um pouco essa harmonia. Esse 33 me deu trabalho, mas eu acho que eu cheguei aqui numa forma que ele fica interessante, assim, rebelde na medida que eu quero. Então, nesse espaço vazado aqui de dentro, eu fiz esse discozinho de vinil aqui. E o nosso 33 original, que era assim, ele ficou assim. Então, eu mudei o segundo 3 para os dois não ficarem iguais. E aí, pro RPM, acho que a gente podia fazer uma continuação aqui desse R, que eu acho que dessa forma ele já ia conversar legal com o 33, sabe? Bom, eu dei uma mexida, cheguei nessas 2 soluções aqui, agora eu só preciso dar uma arrumada, porque eu fiz uma gambiarra, né? Se eu tirar o fundo aqui, vocês vão ver que, na verdade, o disco de vinil, ele tá por cima aqui. Então, aqui no fundo preto e aqui nesse fundo branco, mas percebam que o fundo preto, ele funciona melhor por conta do disco de vinil, né? Então, quando a gente coloca o fundo preto, o disco ali dentro do 33, ele fica muito mais aparente. Então, de preferência, nesse caso, a gente precisa trabalhar com fundos mais escuros do que a letra para isso ficar mais evidenciado. Então, isso é um cuidado que a gente tem que pensar também na hora que a gente faz o logo, porque nem sempre funciona inverter as cores, sabe? Dependendo da sua intenção. Nesse nosso caso aqui, manter o fundo mais escuro é mais interessante porque o disco, ele faz mais sentido. Então, por exemplo, faria mais sentido a gente colocar um fundo vermelho do que o fundo branco com as letras vermelhas. Ele faz mais sentido dessa forma. O primeiro material que eu quero fazer aqui é um pôster. Então eu peguei essa foto pra gente colocar aqui, talvez colocando aqui embaixo. Vou colocar o logo bem aqui no meio. E eu tava procurando uma textura de papel. Eu acho que essas aqui vão ser legais. Aí, gente, eu queria fazer um pôster como se tivesse pichado. Então eu vou fazer uma carinha aqui. Eu vou colocar uns respingos, gente, de tinta. Ah, que legal, sério. Isso aqui é muito divertido. E a gente tem a imagem dos rabiscos que eu fiz, que dá pra gente usar também. Então eu vou pegar essa estrela aqui.
Head out the window, sweat on the pillow. Gente, eu vou fazer uns rabiscos aqui por cima da foto. Eu vou fazer esse pôster como se fosse um pôster de inauguração. Gente, essa fonte ficou muito legal. Ela tá muito diferente, assim, ficou maluca. Eu adorei ela. Eu nem acredito que deu certo essa fonte, porque eu fiz ela maluca, né? Mas assim, tá funcionando. Aí a letra O eu fiz com uma bolinha dentro pra, né, parecer o disco de vinil. Gente, tá aí uma coisa que eu adoro fazer, que é colocar esses filtros. Eu me divirto. Tipo assim, olha isso, cara, é muito legal. Só que eu tô na dúvida de que cor que eu faço. Eu queria colocar umas tagzinhas com as atrações. Eu queria colocar uma data gigantesca, assim. Vamos colocar aqui dia 1º de dezembro. Eu queria deixar essa estrela de outra cor, porque eu acho que tá faltando cores aqui. Eu quero fazer uma coisa mais colorida. Galera, eu vou aplicar o pôster em alguns mockups agora pra gente ver, que aí eu consigo ter uma noção melhor. Cara, dá muito pra imaginar ele na rua, assim. Eu não aguento que isso aqui é totalmente fora da minha zona de conforto, assim. Gente, vocês vão me perdoar o fato de eu estar repetindo o mockup, mas é que eu já tenho uns tão bons aqui no meu computador que às vezes é difícil achar mockup bom, sabe? Eu tenho um apego sentimental aos meus mockups. Então, eu vou fazer um de uma eco bag. Cara, a eco bag, eu tive uma ideia! Gente, agora, a ideia que eu tive pra eco bag tem igualmente chances de dar muito errado ou muito certo. Vamos descobrir se eu não explodir meu computador, né? Eu não faço a mínima ideia se isso aqui vai dar certo. Assim, eu gosto da estampa, mas não sei se na prática isso aqui vai dar certo. Vamos ver como ficou a eco bag. Cara, eu amei. Eu amei, gente. Ela entrega a rebeldia, ela entrega punk, ela entrega, né? Gente, sabe o que esse logo tá me lembrando? Logo de rádio. Tá muito engraçado. Tá parecendo de rádio mesmo. Ai, que bonitinho ficou a etiqueta. Tá, eu pensei em fazer um pacote das pessoas que compram ali na loja. E aí, que estampa que daria pra gente fazer? Eu pensei da gente usar esse amarelozão neon aqui. Cara, isso aqui tá muito radioativo. Calma, gente. Tá muito radioativo. Vamos por partes. Vamos testar esse roxo aqui. Não, isso aqui tá demais pra mim, calma. Eu já tô fazendo um negócio completamente fora da minha zona de conforto. Tá, mas eu não sei se eu gosto do preto com o roxo. Deixa eu pensar. Eu acho que a gente pode deixar esse fundo branco mesmo, pra gente ficar mais parecido com o pôster, porque eu não sou muito fã quando o preto e o roxo se encostam, eu acho que fica uma coisa muito Halloween. Então, queridos, então vou deixar a embalagem branquinha, tá? Ok. Aí sim a gente coloca os rabiscos. Porque aqui no pacote eu não queria colocar o logo oficial, eu queria colocar esse aqui pichado, sabe? Que eu acho que fica legal. E aí a gente cria uma estampazinha, a gente multiplica ele. Aí. Gente, eu já não sei nem mais o que eu tô fazendo aqui, meu Deus. Carinha com linguinha pra fora. E vamos ver como ficou. Cara, não é que deu muito certo, gente, eu tô realmente chocada, assim, que funcionou essa embalagem. Perceba, como eu falei, que a gente ia fazer um negócio hiper colorido e no final das contas eu tô quase indo pra um monocromático, porque eu tava saindo muito da minha zona de conforto e automaticamente eu tentei me enfiar nela de novo. Mas assim, em minha defesa, eu ainda acho que a gente tá dentro aqui da proposta. Precisei pegar uns mockups novos aqui pra fachada da loja, porque não combinou com os que eu já tinha. Nem sempre combina, né? Então eu baixei um que eu acho que vai combinar um pouco mais. Vamos colocar aqui pra ver. Não, cala a boca. Gente, isso aqui ficou muito bom. Isso aqui ficou muito bom. Eu acho que eu vou colocar um slogan embaixo. Deu certo, gente. Meu Deus. Tá muito legal. Eu acho que eu vou descer um pouquinho mais isso aqui.
Tá, eu acho que temos tudo que precisávamos. Bom, então aqui a gente tem o nosso projeto. Eu acho que de todos que eu fiz até agora, esse foi o que eu mais saí da zona de conforto, porque não é o estilo de fonte, de cores que eu costumo usar. Mas no fim eu gostei bastante, eu gosto dessa vibe mais suja, sabe? Então o pôster ficou total essa vibe. A entrada da loja, eu amei esse do cubinho, eu acho que foi o que mais funcionou. Gostei muito da embalagem também com o neon, eu acho que o neon ele acrescentou muito pra paleta, junto com os rabiscos. E essa estampa que eu fiz pra eco bag, eu acho que ela também funciona como estampa de presente, assim, você consegue imaginar um vinil embalado com uma estampa dessa forma, papel de presente, de embrulho, né? Enfim, gente, é isso, me contem aí o que vocês acharam. É um projeto bem diferente, né, dos outros que eu fiz, muito menos fofo. Esse aqui é mais cômico, engraçadinho, digamos assim, e muito menos aconchegante do que os outros que eu fiz, porque criar coisas mais fofas e aconchegantes já é o que eu tô acostumada a fazer. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!